Salve, salve galera, Fujack chegando novamente na área aqui no canal Jackson Camargo. Estamos começando o programa Alô Terráqueos número 22. Alô Terráqueos é uma produção do portal Fenômeno, ufologia com seriedade e objetividade na internet. Aqui você encontra análises bem fundamentadas, bem aprofundadas sobre casos ufológicos, sobre ufologia em geral, sobre notícias, tanto de ufologia quanto na área de astronomia e ciências. Mas antes de a gente começar o programa de hoje, se inscreve no nosso canal, deixa aquele likezinho, ativa o sininho para receber as notificações, deixa um comentário legal para ajudar a gente a impulsionar o canal aí para a gente fazer frente a tanta baboseira que existe aí no YouTube sobre ufologia. Muito bem, então vamos começar hoje com nossa tradicional saudação a todos aqueles que participam com mais assiduidade aqui do canal, comentando, participando do chat, deixando suas mensagens. Então um abraço para Maria Cecília, para Isabel Araújo, para nossa querida Rose Rago, para Adri Castro, para o Márcio Parucini, para Jaqueline Cunha, para Nariman, para o Juliano Vargas, para o Felipe Giger, para o Eliabe, para o Alessandro Sbarzi, para o Israel, para o José Carlos, para o Robério Ribas, para o Rafael, pro Jorge Cecim, pro pessoal de Antonina, pra Zunice Vasques, pro Vitor Pelissari, pro João Batista, pro Rogério Yamaha, pra Ana Paula Marinho, pro Marcos Ritzel, pro Curitibanos, pro N. Augusto, pro Marzo, pro Matheus Maturano, pro Dirceu Fonseca, pro Renato Jorge, pro Renato Castro, pro Bruno Rezendes, pro Rodrigo Cunha e pra Gabriela Mota. Grande abraço para esse povo que sempre está se manifestando aqui no canal. Muito bem, então vamos começar falando dos próximos eventos que estão para acontecer. O próximo curso da Academia Brasileira de Ufologia, Interação Extraterrestre com Índios Brasileiros, em 23 de julho agora, com a professora Ataíde Ferreira Neto. Tá? Vai ser abordado toda a influência que o fenômeno ufológico e os tripulantes e aquelas inteligências por trás do fenômeno tem na cultura indígena. Então, um evento imperdível. Se inscreva pela Academia Brasileira de Ufologia. Depois, no dia 27 de agosto, um curso extremamente importante chamado Revelações da Noite Oficial dos UFOs no Brasil, ministrado por este que vos fala, e que vai abordar os vários aspectos da Noite Oficial dos OVNIs, sobre o controle de tráfego aéreo, as posturas da Força Aérea, os protocolos utilizados em caso de avistamento e detalhes aí recentemente descobertos sobre a Noite Oficial dos OVNIs. Então é um curso imperdível. Se inscreva também pela Academia Brasileira de Ufologia. O link vai estar na descrição logo abaixo do vídeo. E daí, dia 17 de setembro, temos o curso Estranhos Ataques e Mortes Causadas por UFOs, com o professor Carlos Alberto Machado, detalhando as pesquisas e investigações que ele fez sobre esses casos mais hostis aí em relação ao fenômeno ufológico. Então é um curso também imperdível, no dia 17 de setembro. E dia 23 a 25 de setembro, em São Paulo, no Hotel Nikkei Palace, vai acontecer o 26º Congresso Brasileiro de Ufologia. Um evento muito legal, muito bem preparado pela equipe da revista UFO, com diversos participantes brasileiros e participantes internacionais também apresentando seus trabalhos. Então é um evento muito legal e eu tenho visto muitas pessoas já confirmando a presença. E então as vagas vão acabar rapidinho. Se você tem interesse, já garanta a sua inscrição. O link você encontra no site Ufologia Brasileira aqui embaixo do vídeo. Certo? Vamos ver o destaque da semana então. Lá no nosso site entrou no ar a página Documentos Oficiais da Austrália, com milhares de páginas de documentos oficiais do governo da Austrália sobre a questão ufológica. Você tem relatórios, você tem casos, tem memorandos, tem cartas, tem comunicações e documentos muito legais sobre a questão ufológica no país. E colocamos também, ainda essa semana, já está no ar, a página Documentos Oficiais Canadenses, que também tem os documentos de casos ufológicos e comunicações e estudos realizados pelo governo canadense sobre a questão ufológica.
e está muito legal, tem casos famosos lá sendo expostos, né? No caso dos documentos da Austrália, você tem documentos sobre o caso do Frederick Valentich, que desapareceu quando avistou um OVNI sobre o mar da Tasmânia. No caso dos documentos canadenses, você tem lá os casos de Shag Harbor, você tem o caso de Stephen Michalak, tem toda a documentação lá à disposição para acesso, e está muito legal. E além dos documentos do governo da Austrália e do Canadá, nós já temos os documentos da Argentina e do nosso querido Brasil também disponíveis para acesso. E aqui no canal, esta semana também, nós tivemos vídeos da série Documentos Oficiais, que foi ao ar ontem, sábado, mostrando os protocolos da Força Aérea Brasileira, né, os protocolos de tratamento da questão ufológica, como eles foram se estruturando aí ao longo dos anos. E temos também o vídeo Contato Imediato. Finalmente foi ao ar o primeiro vídeo abordando casos ufológicos e ficou muito legal, né? Ao contrário de outros canais que pegam, mas citam a fonte, né? Felizmente, a grande maioria, que pega casos lá do fenômeno, geralmente lê o texto que está lá e tudo, e apresenta as imagens que estão no site. A gente fez diferente, a gente aprofundou, a gente pegou, não fiz a leitura, fiz a explicação do caso e análise do caso, colocamos imagens que a gente conseguiu também, imagens inéditas, conseguimos trechos de depoimento, reportagens. Então o mapa da região a gente mostrou aonde aconteceu o encontro da Rosa Lott Dainelli. Então foi um trabalho muito bem elogiado, muito bem preparado, com muito carinho para todos os ouvintes. E vem novos vídeos sobre novos casos de várias décadas ao longo da história da ufologia, casos antigos, casos recentes. Então acompanhe nosso canal, se inscreva aí para não perder nenhuma novidade. Se você já se inscreveu, ative o sininho para receber as notificações quando novos vídeos forem surgindo. E já na área de notícias desta semana, a primeira notícia que chamou a atenção é que o registro do diário de bordo do SS Ronald Reagan, que contém o relato do avistamento ocorrido em 2004, simplesmente foi arrancado do diário de bordo numa atitude criminosa, pois isso é proibido, e justamente para que as informações não vazassem, né, desse impressionante caso em que uma bola de fogo pairou a 60 metros da pista de pouso e decolagem do porta-aviões USS Ronald Reagan, conforme você vê nesta ilustração. Tá? Então é um caso bastante interessante que a gente já comentou em outros vídeos aqui no canal e também nas notícias lá no portal Fenômeno. Outra notícia interessante, o rover Curiosity da NASA, ele detectou alguns elementos propícios à vida dentro da cratera Gale, em Marte. Então ele está nessa cratera fazendo análises, coletando amostras de elementos para determinar a composição do solo. Então ele identificou carbono, dióxido, oxigênio, nitrogênio e enxofre, que são elementos que favorecem a vida, né? E já se sabe que ali houve água, então muito provavelmente houve vida num passado mais antigo em Marte. Tá? Então novos estudos vão ser realizados e quem sabe no futuro tem uma confirmação de vida no planeta Marte. Ainda falando da NASA, uma outra notícia lá do portal diz mais ou menos assim: NASA prepara missão para estudar exoplanetas próximos. Então a NASA está com 2 missões programadas que vão ser lançadas do norte da Austrália, uma intitulada Deuce e outra intitulada Sistine. E as duas têm por missão estudar possíveis exoplanetas em Alpha Centauri A e B, que é uma estrela dupla, né? As duas com o tamanho aproximado do nosso Sol. E a intenção dos cientistas é descobrir exoplanetas ali e que sejam habitáveis, né? E na ufologia nós temos vários relatos de seres que se dizem originários de Alpha Centauri. Então vamos ver o que a ciência nos diz sobre isso. Esta outra notícia diz assim: ufólogo mexicano pede ao governo mexicano que investigue OVNIs. Então o Jaime Maussan, esse senhor que a gente vê aí, participou de um programa de TV no México,
onde ele falou sobre a necessidade do governo mexicano criar uma comissão de estudos unindo cientistas, ufólogos e militares para tentar elucidar o fenômeno. E aí ele declarou assim: é um fenômeno que existe, pelo menos eu tenho a liberdade de apresentá-lo. Tenho liberdade em Azteca, tenho liberdade no México, e se eles querem me apoiar, acho que cabe ao Congresso mexicano para se ocupar dessa questão. Se isso é feito nos Estados Unidos, por que não aqui? Por que não manter no escritório se há tantos avistamentos aqui para investigá-los? Então ele quer uma comissão mais ou menos aos moldes do que já funcionou em outros países, México, Argentina, por exemplo, e mais ou menos semelhante ao que a gente quer implantar aqui no Brasil, como uma comissão mista de militares, cientistas e ufólogos. Agora uma notícia bem interessante e que foi capa de jornais do mundo inteiro e destaque nas redes sociais, com todo mundo comentando, que a NASA revela imagens espetaculares feitas pelo telescópio James Webb. Uma das fotografias é esta, onde a gente vê o Stephen Quintet. São um agrupamento visual de 5 galáxias muito próximas visualmente, mas que estão a milhares de anos-luz de distância uma da outra. Então elas foram captadas pelos instrumentos do James Webb. Foram feitas aproximadamente 1000 fotografias e aí elas foram trabalhadas, foram mescladas para gerar essa imagem que a gente observa. E uma imagem bastante bonita, inclusive. Outra imagem é essa nebulosa, a nebulosa da Carina, uma região onde nós temos a formação de estrelas jovens, estrelas se formando, e é como se fosse um berçário de estrelas, né? A chamada nebulosa da Carina. E agora nós temos aqui outra imagem, a chamada nebulosa do Anel Sul. São 2 fotografias feitas com equipamentos diferentes que registram os objetos com base no calor, né? Os registros infravermelhos são basicamente pelo calor emanado, né? Então aí as 2 imagens bastante interessantes, conforme muda a banda, outros detalhes são revelados, né? E aqui uma outra imagem, agora não é uma fotografia, mas sim um gráfico explicativo da observação do James Webb para o exoplaneta WASP-96b. Esse é um exoplaneta em uma estrela na constelação da Fênix. Então você percebe que você tem uma linha vindo da esquerda para a direita, de repente ela cai, ela desce, continua indo da esquerda para a direita, depois ela sobe e retoma o patamar original. Isso indica a quantidade de luz que o instrumento estava recebendo daquela estrela. Então ele percebeu que houve uma diminuição na luz daquela estrela, justamente pela passagem do planeta na frente da estrela, eclipsando parte da estrela. Tá? Por isso que houve essa diminuição na luminosidade. E conforme a luz da estrela passa pela atmosfera do planeta e sai do planeta novamente sendo captada pelo telescópio, foi possível, pelos instrumentos, determinar que tipo de elementos havia na atmosfera. Tá? Quando passa a luz e entra em contato com um determinado elemento, ele emite uma determinada faixa eletromagnética. E foi o que a gente viu nesse caso. Nós temos várias faixas indicando vários elementos, entre eles água. E a água é um elemento fundamental para a formação da vida. Então espera-se que no futuro esse tipo de técnica seja usada para identificar outros planetas que tenham condições para a vida. Mais uma notícia, desta vez vindo da Hungria. O ufólogo húngaro teve acesso a documentos oficiais sobre OVNIs. Então o pesquisador Laszlo Miskolci, que é essa pessoa que a gente vê na imagem, ele teve acesso a 8.000 páginas de documentos oficiais do governo da Hungria sobre a questão ufológica. E com base nisso ele escreveu um livro falando especificamente sobre os documentos oficiais da Hungria. Tá? E aí ele narra um dos casos que ele encontrou nesses documentos, em que um objeto pairou acima da pista de pouso do aeroporto de Tazar, na década de 60. E aí foi avistado pelos operadores, foi captado em radar e enviaram um caça MiG-21 para interceptar esse objeto. Só que antes do caça chegar, esse objeto acelerou numa velocidade muito alta,
desaparecendo em direção ao céu. Então essas foram as notícias publicadas no portal Fenômeno esta semana. E agora a gente vai conhecer quais casos estão fazendo aniversário nesta semana que vai entrar em nosso quadro Esta Semana na História. O primeiro caso que a gente pode relembrar é o caso José Huygens, ocorrido em 23 de julho de 1947, na colônia Goiubang. Na época do caso, Goiubang fazia parte do município de Pitanga. Tá? Hoje em dia faz parte do município de Luisiânia, pertinho de Campo Mourão. Tá? O protagonista do caso se chama José Carlos Huygens. Ele era um topógrafo que, junto com sua equipe, trabalhava na área rural. E aí eles viram um objeto voador com aproximadamente 30 metros de diâmetro pousar ali na região onde eles estavam. E desse objeto saíram 3 tripulantes. As pessoas que estavam trabalhando ali, todas fugiram, ficando apenas o Huygens, que ficou curioso com o que ele estava observando. E aí o que ele viu? Ele viu esses 3 tripulantes descendo do objeto, seres com 2,10 metros de altura aproximadamente, que se aproximaram dele. Esses seres vestiam um traje que cobria todo o corpo. Esse traje ele era transparente e aparentemente inflado, como se estivesse cheio de ar por baixo dele. E também se observava que eles, por baixo da vestimenta, eles usavam camisetas, calções e sandálias com algum tipo de material reflexivo. A aparência deles era aparentemente humano, com olhos redondos e grandes, sobrancelhas redondas, com cílios aparentemente comuns. Eles eram todos calvos, sem barba e tinham cabeças grandes e redondas, tá? Mãos e pernas eram aparentemente compridos. E aí então eles tentaram se comunicar numa língua sonora e bastante bonita, segundo José Huygens. Pegaram uma vareta no chão, desenharam um círculo e outros 7 círculos ao redor desse primeiro. Então eles apontaram para o primeiro círculo falando álamo e apontaram para o último círculo falando orc. E aí, na interpretação de vários ufólogos, isso seria uma descrição do sistema solar, indicando que poderiam vir de Urano, o 7º planeta, que seria indicado como orc, na língua deles. E aí, então, por gestos, convidaram ele para entrar nesse objeto, e ele pegou uma carteira que ele tinha no bolso, onde tinha uma foto da esposa, apontou para a foto e fez sinal de que iria voltar a buscar a esposa, depois eles voltariam para esse contato. E aí então ele saiu, se afastou e se escondeu na vegetação e ficou observando. Então ele viu aquelas criaturas pegar pedras enormes e jogar a grandes distâncias, com uma facilidade incrível, demonstrando que tinha grande força. E aí depois de um tempo esses seres entraram na nave, decolaram e foram embora. Então é um caso bastante interessante, primeiro caso de contato imediato documentado no Brasil e um dos primeiros ocorridos aí depois do surgimento da ufologia em julho de 1947. Nós tivemos também o caso Quilmes, que ocorreu em 20 de julho de 1965, na Argentina, um caso que foi investigado por ufólogos e militares argentinos e que envolveu o Ramon Eduardo Pereira, com 38 anos na época. Ele viajava entre Quilmes e Lomas, na Argentina, e viu um objeto aparentemente em queda. Então ele parou o carro no acostamento e foi até o local para prestar algum auxílio. E aí então ele viu um objeto em forma ovalada, com uma cúpula transparente, pousado sob hastes no chão. Então ele se aproximou, ele viu aparentemente um homem de aparência normal, com aproximadamente 1,70 m, uma pessoa ruiva, que vestia um traje justo de cor verde. E este ser, assim que viu o Ramon chegando, perguntando se ele precisava de ajuda, então ele se demonstrou bastante bravo e seguiu na direção da testemunha, que daí ficou assustada e se afastou. Aí o tripulante deu meia volta, voltou para o objeto e decolou novamente. Então é um caso bastante interessante da ufologia da Argentina.
Outro caso bem interessante aconteceu em 19 de julho de 1967, em São Benedito do Sul, interior de Pernambuco, envolvendo a jovem Maria de Figueiredo, na época com 18 anos. Ela estava no milharal da família, colhendo espigas de milho, quando ocorreu um vendaval na região e ela ouviu um estampido. Quando ela virou para trás, havia um baixinho de aproximadamente 1 metro de altura olhando para ela. E esse baixinho pegou uma espiga de milho, num dos milhos próximos, e por gestos, fez uma série de gestos para ela que ela interpretou como sendo uma pergunta se aquilo era comestível. E aí então aquela criatura analisou a região, analisou as plantas, o solo, e voltou para o objeto, que decolou e foi embora. E isso deixou ela bastante assustada, a ponto de ela desmaiar. Ela só voltou a si pouco depois, quando os irmãos encontraram ela caída e acudiram ela ali no pasto. Então, um caso bem interessante lá de Pernambuco. Mais um caso ocorrido lá na Argentina, em 20 de julho de 1969, por volta das 8h15 da noite, na estância Los Paraísos, a 40 quilômetros de Buenos Aires. Então, na ocasião, um objeto em forma de disco, muito brilhante, apareceu sobre essa estância, iluminando toda a região, e em dado momento ele desceu ao solo. Pairou, danificando 3 árvores e danificando um pouco o solo. Aí no dia seguinte, os moradores descobriram essas árvores danificadas, descobriram a marca no solo e chamaram pesquisadores. E os pesquisadores coletaram amostras e mandaram para o laboratório. E aí na análise constataram que a amostra de solo ela foi submetida a um calor de aproximadamente 1500 graus para chegar naquele ponto em que ela chegou. E descobriram que havia uma alta concentração de fósforo em grau de pureza de 86%. Então, muito acima do padrão máximo que encontraram, que era de 79%, né, até aquela época. Então, um grau de pureza muito acima do que seria possível na ocasião. E aí, mais um caso bastante interessante, que é um caso que ocorreu em Bauru, em 23 de julho de 1968. Então, na ocasião, o senhor Daildo de Oliveira ele fazia a guarda da subestação da Companhia Elétrica do Estado de São Paulo, lá em Bauru, quando ele observou um vulto de uma pessoa se aproximando da sede da subestação. Então, ele se colocou em alerta, que poderia ser um caso de roubo, e aí ele se preparou para abordar esse vulto. E quando ele passou perto da sede, ele percebeu que havia um outro tentando arrombar a entrada da construção onde era a sede. Então ele se armou com um conduíte e partiu para cima desse invasor. Então ele desferiu 2 golpes nessa pessoa e ela desviou, né? Inclusive o golpe acabou acertando a própria parede desse escritório, né? E aí então eles iniciaram uma luta. Primeiro essa criatura que estava tentando arrombar essa entrada da sede, e depois o outro vulto que estava próximo entrou na luta também, e depois mais uma terceira criatura lutando com o vigia. E na descrição do vigia, esses seres vestiam um traje escuro, preto, com uma máscara na altura dos olhos. Após 10 minutos de luta, o Daildo acabou sendo imobilizado, né? Então ele estava caído, imóvel, e um dos tripulantes levantou ele e deu tapinhas amistosos nas costas dele, e aí se afastaram. Então ele foi buscar ajuda. Vendo que ele estava livre dos 3 agressores, foi buscar ajuda de outro vigia que trabalhava na estação também. Enquanto ele caminhava até lá, ele escutou um barulho como se fosse uma batida de porta metálica, e logo em seguida um objeto se elevando em direção ao céu. E aí houve a suspeita de que algo foi roubado, chamaram a polícia fez uma investigação no local, depois foi a Força Aérea, fez uma investigação no local também, na busca de mais informações, tentando identificar o que tinha acontecido naquela região. Tá? Então aí você tem a foto da sede, onde tinha a sede da estação de energia, da CESP lá em Bauru. Aqui você vê
as marcas que ficaram na parede com o conduíte que ele usou para agredir os tripulantes naquela ocasião. Esse caso dessa luta em Bauru, a gente vai abordar com maiores detalhes em outros vídeos, fazendo uma abordagem bem aprofundada sobre o caso. Tá? Então se inscreva no canal, se você não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações e acompanhar quando esse vídeo for publicado. Outra coisa que a gente relembra esse ano, essa semana, é a histórica missão da Apollo 11, quando o primeiro homem pisou na Lua. E sim, o homem pisou na Lua, e sim, foi Neil Armstrong. Tá? Então o lançamento da Apollo 11 ocorreu a 16 de julho, por volta das 13h30. O pouso na Lua ocorreu em 20 de julho, por volta das 20h17. E aí a primeira missão na superfície ocorreu nas primeiras horas de 21 de julho. Tá? E depois voltaram para a Terra, chegando em 24 de julho, na tarde de 24 de julho. E essa missão da Apollo 11, ela resultou em algumas imagens magníficas de avistamentos de objetos que foram fotografados ao longo dessa missão. Sobre a Apollo 11, a gente vai fazer vídeos também, tá? Apresentando toda a questão ufológica envolvendo a Apollo 11, e outro vídeo também mostrando os aspectos técnicos, como aconteceu essa missão. E agora então vamos para o nosso quadro Mitos e Verdades. Em Mitos e Verdades de hoje eu trago essa imagem, que é bastante interessante e é apresentada aí por alguns sites, alguns canais, alguns blogs. E nesta imagem nós observamos o que seria um foguete e dois pequenos tripulantes nas proximidades. Essa imagem teria sido encontrada numa mina de ouro em Kush, no Egito, que era usada no Egito Antigo. Mas o que existe de verdade por trás dessa imagem? Repare na esquerda da imagem. Ali nós temos a representação de pessoas, duas pessoas, um homem e uma mulher. Então, no Antigo Egito, todo ser vivo, seja pessoa, seja animal ou mesmo deuses, são mostrados de perfil, sempre. Né? Então, você sempre vê o rosto de perfil. E aí você observa aquela figura e ela não está de perfil. É a única representação que você vê em figuras no Egito que não está de perfil. Isso indica que muito provavelmente isso seja uma adulteração. Tá? Porque se fosse alguma representação do próprio Egito, do Egito Antigo, você teria seres sendo observados de perfil. Então, essa figura é uma fraude. Certo? Vamos para o nosso próximo quadro, Memória Audiovisual. Em Memória Audiovisual de hoje, nós vamos apresentar esta fotografia feita pela Apollo 11 em 16 de julho de 1969. A Apollo 11 ela foi lançada ao espaço, ela deu algumas voltas ao redor da Terra e já se colocou em direção à Lua. Poucas horas depois dela deixar a órbita da Terra para seguir em direção à Lua, foi feita essa fotografia desse estranho objeto na órbita da Terra. Tá? É uma fotografia bastante famosa no meio ufológico, que há muitos anos existe e circula no meio ufológico, e é uma foto real. Ela está presente no acervo de fotos da Apollo 11, feita em 16 de julho de 1969. Vamos para o nosso próximo quadro, Arte e Ufologia. Em Arte e Ufologia de hoje, nós vamos ver esta pintura intitulada O Batismo de Jesus, que está exposta no Fitzwilliam Museum, lá em Cambridge, na Inglaterra. Então você observa o que seria o batismo de Jesus Cristo, e no alto um objeto voador em formato discoide projetando luzes ao solo. Tá? E se você reparar bem, essas luzes elas saem do objeto formando uma espécie de
retângulo com raios luminosos apontados para baixo. Uma representação que é bem sugestiva e nos direciona para uma interpretação altamente ufológica nessa imagem. E agora vamos para a nossa dica de leitura. A dica de leitura de hoje é o meu livro, não meu, né? O livro que eu tenho aqui, chamado UFO, Triângulo das Bermudas e Atlântida. É de autoria de Peter Nobile. Esse livro eu encontrei em sebo, você não vai encontrar mais em livrarias. Mas o que é legal dele é que ele é fartamente ilustrado. Inclusive, algumas das imagens que eu tenho no portal Fenômeno, em especial aquele da Dona Rosa Lotte Dainelli, vieram desse livro. Tá? Então o autor ele fez uma boa pesquisa para produzir o seu livro e ele é muito interessante, tá? Uma obra que vale a pena ter aí na sua biblioteca, certo? Então essa é a nossa dica de leitura de hoje. Agora, falando um pouquinho das nossas propagandas. Como eu falei para vocês, eu tenho alguns livros à venda, livros que eu tenho duplicados ou triplicados e que seria interessante quem quiser montar uma biblioteca sobre ufologia, então vale a pena. O primeiro deles, A Verdade sobre Discos Voadores, de Donald Cahill, que é um ufólogo, um dos primeiros ufólogos que surgiram, fala da relação do governo com o fenômeno UFO, tá? Então é um livro muito interessante, é um livro, digamos assim, uma das obras-primas aí do começo da era da ufologia. O segundo livro é O Povo do Espaço, do pesquisador Paulo Carvalho Neto, que falava de vários mitos folclóricos, livro ilustrado inclusive, e sua relação com o fenômeno ufológico. Este livro ele está mais acabadinho, porque ele foi fonte de pesquisa, né? De vários pesquisadores, inclusive com a marca de caneta, de marcação de textos, né? Vários trechos do livro com marcação, tá? Então, quando é assim, a gente faz até um preço mais em conta, tá? Porque é livro de pesquisador mesmo, tá? Livro de ufólogo, certo? E outro livro também antiguinho e também marcado, né? Com marcador de texto, é o livro Terra, Laboratório Biológico Extraterrestre, tá? Esses livros, gente, são livros que ou eu ganhei ou eu recebi de ufólogos que estavam deixando a pesquisa ufológica. Então por isso que ele é assim mais acabadinho, tá? Porque é material de pesquisa, foi usado em pesquisa de ufólogos, tá? E além dos livros, eu tenho revistas. Então, eu tenho praticamente a coleção inteira da revista Ufologia Nacional e Internacional, lá do ano de 1986 a 1985, essa. Então, de 1985 a 1986. Então, são revistas muito boas, uma qualidade. Então, são revistas muito boas, com uma qualidade muito boa também, abordando casos daquela época, tá? Uma qualidade de texto muito legal, certo? Também tem o Terceiro Milênio, que era do nosso querido Rafael Cury, falecido ano passado. Tenho também toda a coleção Extraterrestres Entre Nós, que faz várias abordagens, são 6 exemplares, faz uma abordagem muito legal sobre a questão ufológica. Tenho revistas Planeta, abordando a questão ufológica. Tenho a primeira OVNI Documento, OVNI Documento número 1. A UFO Documento, no caso, né? A OVNI Documento é esta, que era da dona Irene Grank. Esta é a número 1 também. E tem outras revistas aleatórias à disposição, quem tiver interesse. É só entrar em contato que a gente providencia.
certo? E eu tenho também um anúncio que não é meu, mas é que é de um grande amigo, que eu vou passar para vocês também a pedido dele. Então o Ricardo Augusto, que é um grande interessado na causa ufológica aqui em Curitiba, ele está colocando à venda a edição de colecionador contendo a primeira, segunda e terceira temporada completa da série Arquivo X, tá? Então ele mandou algumas imagens, vocês estão vendo aí. Está muito bem cuidado, muito bem acondicionado, tá? Então vale a pena, você que gosta da série Arquivo X e procura para manter a sua coleção, então procure o Ricardo Augusto, que ele manda lá para você, tá? Eu vou deixar o telefone do Ricardo para você entrar em contato com ele, ou pode entrar em contato comigo e eu faço a ligação entre vocês, tá? O telefone dele é DDD 41, o WhatsApp dele, né? DDD 41 99791 5010, tá? Então conversa com ele, ele é super gente fina, vai atender vocês aí com relação a esse box, tá, gente? Então vale realmente a pena, tá? Certo? Então é isso, meus amigos. Este foi o Alô Terráqueos número 22. Espero que tenha sido interessante, bastante útil para vocês. Semana que vem voltaremos com o Alô Terráqueos número 23. Durante esta semana teremos outros vídeos, tá? Teremos algum vídeo da série Documentos Oficiais e algum outro vídeo que eu possa fazer aí para vocês também. Não teremos o contato imediato esta semana, porque, como vocês sabem, eu gosto de fazer algo bem elaborado, né? Como foi o primeiro vídeo, então vamos manter um nível. Então leva um tempinho entre um vídeo e outro, certo? Mas acompanhe os canais aí, porque sempre vão surgir vídeos novos, tá? Acompanhe também lá o Portal Fenômeno. Todos os dias a gente está postando notícias. E esta semana vamos colocar os documentos oficiais da Dinamarca disponível lá para download lá para vocês, certo? Então, alô terráqueos, sua dose semanal de ufologia séria, ética e objetiva vai chegando ao fim. E fiquem com aquele velho ditado: continue com pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Grande abraço para vocês e até o próximo programa.